Olá, muito boa tarde. A Revolução de Abril foi política, mas com naturais consequências em todos os setores da sociedade, também no religioso. No dia 25 de Abril, queremos analisar neste programa a participação das instituições religiosas na conquista da liberdade e as transformações que se seguiram nas várias instituições, nomeadamente na Igreja Católica. Uma análise que pediremos ao professor Manuel Braga da Cruz, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Podemos identificar, professor Manuel Braga da Cruz, um papel da Igreja Católica em todo este processo da conquista da liberdade? Seguramente que sim. Eu acho que a Igreja teve um papel muito importante na transição democrática e depois na consolidação da democracia. Na transição democrática, mesmo antes da ocorrência do golpe de Estado de 25 de abril de 74. Recordo que os grandes problemas era o problema do ultramar e era o problema do regime, o problema da transição do autoritarismo para a democracia. Ora, a Igreja, no que diz respeito ao ultramar, tinha vindo a tomar posições e a fazer chamadas de atenção no sentido de convidar as forças envolvidas no conflito para uma solução negociada e, por outro lado, no que dizia respeito à mudança de regime, a Igreja deu também passos e fez sinais importantes para uma mudança tranquila, digamos assim. Recordo que no 10º aniversário da Passion in Terris, foi em 1973, o Episcopado publicou uma nota pastoral muito importante em que insistia na necessidade da participação e do pluralismo político. Repare, num regime que não era propriamente convidativo e favorável à participação política e que era um regime monista, do ponto de vista político, de um só partido, esse apelo foi um claro apelo a uma transformação interna do regime e a uma transição pacífica e controlada para uma situação democrática. Não é? Podemos falar então num papel de moderação que a Igreja Católica foi exercendo? Um papel de moderação e um papel de redirecionamento democrático da transição, porque a nossa transição foi uma transição abrupta, revolucionária, uma transição por mão militar, não é? E a Igreja teve um papel muito importante na retificação, no reorientamento da transição para a democracia. Poderíamos cair noutra forma de totalitarismo político. Exatamente, quando começaram a estar ameaçadas algumas liberdades públicas, nomeadamente a liberdade de educação, a liberdade de informação, a liberdade sindical, a Igreja foi chamando a atenção até que, a alturas tantas, fez uma intensa mobilização para defender as liberdades públicas e, obviamente, para defender também o pluralismo e a democracia como tal. De maneira que o papel da Igreja na transição foi um papel decisivo. Recordo que os episódios que constituíram um virar de página foram, como sabe, a ocupação do jornal República e da Rádio Renascença. E a partir daí a Igreja tomou a iniciativa, ela própria, de convocar os católicos para manifestações de massas e para exigir o respeito pelo pluralismo e pela transição para a democracia, como efetivamente veio a acontecer. Referiu esse pronunciamento do Episcopado Português no 10º aniversário da Passion in Terris, em 1973, e para além da participação, do apelo à participação política, denunciam-se também muitas situações de injustiça do Portugal de então. Também a Igreja há muito que vinha fazendo apelos ao maior desenvolvimento económico e social da sociedade portuguesa. Porque entendia precisamente que havia condições políticas que podiam favorecer esse desenvolvimento económico e social. Portanto, a Igreja não se preocupava apenas com a situação política, com a situação da guerra no ultramar, com a situação da ausência de liberdades, mas preocupava-se também com os problemas sociais que alguns deles se vinham adensando, não é?
Portanto, quando o 25 de Abril ocorre com os seus 3 famosos Ds, descolonização, democratização e desenvolvimento, a Igreja tinha vindo, quer nos últimos anos, quer durante o próprio processo de transição, a insistir muito nestas 3 direções. E foi para as preservar que tomou iniciativas, e algumas delas muito incisivas, no próprio processo de transição. E mais do que analisar, enfim, episódios que temos na memória desses anos, interessa-nos ver aqui que vetores foram provocando as transformações. E um deles, há pouco o professor Braga da Cruz já se referiu a ele, à descolonização. De que forma é que se passou desse processo de descolonização para o processo de integração europeia? Âmbitos completamente diferentes da inserção de Portugal no mundo. É uma das características mais importantes da transição. Repara, o 25 de Abril não pôs só fim a um regime autoritário. O 25 de Abril veio pôr fim a uma colonização de séculos. Não é? Não foi uma mudança de pequena monta, não é? Ora, nós transitamos, de facto, de uma preocupação de integração ultramarina para uma integração europeia. Aliás, o ultramar constituía um dos sérios problemas à integração europeia, porque a integração europeia obrigava não só à democratização interna, mas obrigava também a uma alteração das relações com os territórios das então chamadas províncias ultramarinas. No respeito pela autonomia de cada uma delas. Exatamente. E, portanto, o 25 de Abril veio realizar isso e, obviamente, que ao cessar a integração ultramarina, a integração europeia surgiu como uma alternativa e surgiu como uma forma de compensação pela perda dessa relação aos territórios coloniais, não é? E a Igreja teve um papel também muito importante nessa integração europeia de Portugal. Desde logo chamando a atenção para uma coisa muito importante, é que a Europa não era apenas a CEE. Quer o Papa, na altura, uns anos depois, João Paulo II, quer o próprio Cardeal Dom António Ribeiro, em intervenções muito importantes, chamaram a atenção para as 2 almas e os 2 pulmões da Europa. A Europa do Ocidente, a Europa de São Bento, mas também a Europa de Leste, a Europa de São Cirilo e São Metódio, não é? Como gostava de dizer ou recordar o Papa João Paulo II. Portanto, a Igreja chamou sempre a atenção para a necessidade de conceber a Europa de uma forma integral e não apenas a Europa de uma forma meramente económica, mercantil, mas uma Europa na sua integridade de identidade política e histórica. O pensar, tendo por horizonte a Europa, foi determinante para a consolidação democrática pós-revolução? Seguramente que sim. Aliás, a razão fundamental do nosso pedido de adesão às comunidades económicas europeias foi sobretudo político. Foi para impedir que internamente alguma força política tentasse inverter a tendência para a democratização e para a inserção nos valores que consubstanciavam a então Comunidade Económica Europeia. Portanto, as razões da nossa adesão foram, acima de tudo, políticas. Claro que também existiram razões de caráter económico ou social, de promoção do desenvolvimento, de integração em mercados mais vastos, de integração na formação de um espaço de desenvolvimento que viria seguramente a beneficiar, como aconteceu, o nosso país. Falemos de outras transformações que se foram verificando na sociedade, onde a emergência do indivíduo foi acontecendo, a emergência da escolha. Isso provocou alterações no posicionamento que a Igreja Católica tinha então. Por exemplo, deixou de ser a tutela moral da sociedade? O 25 de Abril veio pluralizar a sociedade portuguesa. Não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista da opinião pública e também da opinião moral. E o que hoje se verifica, e isso foi uma transição que ocorreu ao longo de muitos anos, é que, embora a grande maioria da população portuguesa hoje continue a identificar-se com o catolicismo, cerca de 80%, um pouco mais, dos portugueses continuam
a dizer-se católicos, portanto, a ter uma referência identitária com o catolicismo. Em todo caso, sabemos que a influência moral da Igreja ou a adesão da população portuguesa à doutrina moral da Igreja Católica não tem a mesma correspondência. Basta olhar para comportamentos que têm a ver com a família, que têm a ver com a sexualidade, que têm a ver com o matrimónio. Há claros indicadores de que a influência da Igreja a esse nível, não estritamente cultural, mas mais especificamente moral, não é a mesma. E isso é fruto deste desenvolvimento do pluralismo e do individualismo, como bem assinalou, na sociedade portuguesa. Esse individualismo podemos encontrar aí também fatores positivos na afirmação do indivíduo enquanto afirmação da sua capacidade de escolha e da afirmação Exatamente. Eu acho que há uma dimensão de liberdade na afirmação do indivíduo que é positiva. A introdução da liberdade na vida pública dos portugueses foi um fator positivo. Era o que se procurava, não é? Exatamente. Muito embora, por vezes, com a liberdade venha um deficiente entendimento daquilo que é a própria liberdade. Agora, o individualismo significa, em muitos aspectos também, perda da dimensão comunitária da vida dos portugueses. Egoísmo. E significa ensimismamento por parte de muitos dos portugueses e, desse ponto de vista, é negativo. Portanto, há uma certa ambivalência neste crescente individualismo moral dos portugueses. É destes anos, na revisão da Concordata de 1975, a possibilidade do divórcio a quem tenha casado pela Igreja. Isto foi uma pressão na altura da sociedade. A que é que corresponde este sinal? Foi, efetivamente. Havia um problema, e um problema que assumia uma crescente acuidade, e havia uma pressão para resolver esse específico problema. De maneira que, com grande abertura de ambas as partes, quer da Igreja, quer do Estado, procedeu-se a uma revisão cirúrgica de um ponto que impedia aqueles que tinham contraído matrimónio catolicamente de fazer um divórcio civil do seu casamento. E foi isso que foi resolvido. Deixe-me chamar a atenção que já em 1940, quando a Concordata foi assinada, havia quem, nomeadamente o próprio Salazar, não concordasse com essa restrição. E que achava que não se devia impedir o divórcio civil aos matrimónios católicos. Isso só veio a acontecer em 1975. Enfim, pode ser um sinal que leituras é que podemos fazer a partir dele? Não, que havia uma transformação dos comportamentos sociais e morais na sociedade portuguesa e que havia fatores que provocavam uma instabilização da família e da relação conjugal e que havia um número muito acentuado de católicos que se tinham separado e muitos deles tinham refeito a sua vida e que queriam obter a possibilidade civil de contrair novo casamento. E foi isso que veio a acontecer com essa revisão pontual da Concordata. Falemos especificamente a partir do ponto de vista da Igreja Católica em Portugal, nesse processo de conquista democrática, e pedir-lhe uma análise ao que foi a recepção do Concílio Vaticano II, em finais da década de 60 e durante a década de 70, e o contributo que podemos encontrar aí para todo esse processo de conquista da liberdade e da democracia. As grandes mudanças que ocorreram dentro da Igreja Católica, de facto, não foram tanto depois do 25 de Abril como antes. O Concílio veio a operar uma mudança muito significativa da cultura, podíamos chamar-lhe cultura política e social da Igreja Católica, que era uma cultura dominantemente de obediência, uma cultura de ordem, uma cultura hierárquica, para uma cultura de participação.
Isso aconteceu com o Vaticano II. Portanto, antes ainda de acontecer o 25 de Abril. Agora, o 25 de Abril veio permitir uma maior liberdade à própria Igreja. A Igreja sentiu-se mais livre com as alterações que ocorreram na sociedade portuguesa e com a mudança de regime político. Deixou de haver, por exemplo, alguns condicionamentos à própria atividade da Igreja, desde logo liberdade de expressão, mas também liberdade organizativa. Recordo, por exemplo, embora não fosse muito significativo, que o Estado português mantinha a possibilidade de exprimir reserva à nomeação de bispos. Isso tinha acontecido, curiosamente, pela primeira vez, pouco tempo antes, precisamente com Dom António Ribeiro, quando foi indigitado ou apontado para Bispo da Beira. Desapareceram esses condicionantes, o Estado deixou de querer condicionar a vida interna da Igreja e a Igreja sentiu-se ela própria muito mais interpelada pela explosão, digamos assim, das liberdades públicas e pela maior participação dos cidadãos na vida pública, nas instituições e também, obviamente, na própria Igreja. Não é? O crescente dinamismo laical corresponde a essa transformação que se seguiu? Sim, muito embora nós tivéssemos assistido antes a uma crise dos modelos de organização laical da Igreja. A Ação Católica tinha entrado em crise mais com o Concílio do que propriamente com o 25 de Abril. O 25 de Abril veio possibilitar, com a maior diversificação de soluções, veio possibilitar uma reestruturação da forma organizativa do laicado católico. Novas formas de participação. Exatamente. E daí que tenham aparecido no interior da Igreja, graças ao condicionalismo político e social, novas expressões de participação do laicado. Acredito que em todo esse processo de transformação, a liberdade religiosa em Portugal, nomeadamente de outras confissões cristãs e não cristãs, seja também uma grande conquista do 25 de Abril. Muito embora... Por muito que depois fosse concretizando tardiamente. Muito embora recordo que já tenha havido uma lei importante da liberdade religiosa nos últimos anos do regime anterior. Mas não há dúvida nenhuma que a liberdade religiosa está estreitamente ligada à liberdade pública. E a consagração das liberdades públicas veio, obviamente, favorecer também um maior aprofundamento da liberdade religiosa. Que efetivamente veio a acontecer com a nova lei da liberdade religiosa e mais tarde com a revisão da própria Concordata de 1940, que aconteceu em 2004. Portanto, a liberdade religiosa ganhou também muito com a instauração da democracia e do pluralismo. E felizmente temos formas de participação, como é este programa, também interreligioso, aqui no Serviço Público de Rádio e de Televisão, sinal também dessa liberdade. E desse pluralismo. E desse pluralismo, sem dúvida. Professor Manuel Braga da Cruz, em 2014, nos 40 anos da Revolução de Abril, no início da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente recordava precisamente esse pronunciamento dos bispos em 73, no 10º aniversário da Pacem in Terris, para falar das injustiças que existiam na altura e que permanecem nos dias de hoje. Onde a própria construção democrática exige ainda muito trabalho, muito empenho. 42 anos depois, que análise se faz e que sinal podemos encontrar em episódios cada vez mais frequentes que correspondem a uma corrupção no ambiente da democracia? Estamos diante só de fragilidades democráticas, como lhe chamou Marcelo Rebelo de Sousa? Não, eu creio que o problema é mais fundo. E deixe-me emitir esta opinião. A transição democrática portuguesa é, de alguma forma, uma transição inacabada. Isto é, nós não acabamos ainda de fazer a transição. Pode parecer um bocadinho paradoxal. Claro que a chamada transição constitucional, essa acabou em 1982, 6 anos depois da aprovação da Constituição, foi feita uma revisão constitucional, o Conselho da Revolução desapareceu, foi substituído por vários órgãos, o Tribunal Constitucional, o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho de Estado. Portanto, essa transição constitucional acabou. Mas, por exemplo, deixe-me só dar-lhe um aspecto, o afastamento dos militares da vida política só aconteceu
com a eleição do primeiro civil para a presidência da República em 1986, com a eleição do Dr. Mário Soares. E se reparar que a nossa Constituição foi uma Constituição feita mediante pacto, com pactos com os militares, e que esses pactos condicionaram a liberdade dos constituintes, a nossa Constituição não é uma Constituição feita livremente pelos constituintes. Há muitos aspectos da nossa Constituição que decorrem da natureza revolucionária da transição. Ora, não creio que se possa dizer que esses constrangimentos sejam democráticos. Pelo contrário, são constrangimentos à livre vontade dos constituintes. Eu penso que era tempo de fazer uma revisão da Constituição para expurgar a Constituição de todos os resquícios dessa limitação da liberdade dos constituintes. Daria mais solidez à democracia em Portugal? Seguramente que sim. Aliás, esta experiência de 42 anos veio ensinar-nos que há aspectos no nosso sistema político, no nosso sistema económico, no nosso sistema social, que precisavam de ser revistos. Deixe-me dar um exemplo, o Estado Social. O nosso modelo de Estado Social inspirou-se nas constituições da RDA e da Jugoslávia. Dois países que já desapareceram, duas constituições que já desapareceram. Seria bom que pensássemos no modelo de Estado Social, no sentido de conseguirmos um modelo que garantisse a satisfação dos direitos sociais sem os inconvenientes e os problemas que o nosso modelo continua a exprimir. Problemas que, por certo, as comemorações do 25 de Abril também colocam à sociedade portuguesa, e que agradeço ao professor Braga da Cruz ter apresentado aqui no programa Eclésia. Mas logo siga-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom feriado, até amanhã, se Deus quiser.